Olá, amigos, a paz do Senhor. Gideão ou Jerubbaal. E essa história começa com uma perseguição do povo inimigo de Israel, os midianitas, que eram os habitantes de Midian, contra Israel. Eles já estavam habitando na terra prometida. Quando o povo andava com Deus, tudo era favorável, ia tudo muito bem. Quando eles começaram a orar ídolos pagãos, a mão de Deus pesava sobre o povo. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E esse povo vinha com muitos camelos, número incontável de animais, um exército imenso de pessoas, e destruíam tudo que era do povo de Deus. Bastava o povo plantar que eles vinham destruir. Então eles não tinham colheitas. Eles queriam que o povo morresse de fome. Deus até permite que soframos perseguições por humilhações, porque Ele quer nos depurar, Ele quer que nós reconheçamos que Ele é o Senhor e voltemos para Ele, porque muitas vezes, quando tudo está tranquilo, nós temos a tendência de esquecer do Senhor, de orar menos, de nos afastar, e o Senhor não se agrada disso, porque Ele não quer nos desamparar e não desampara os seus filhos. Nós é que nos afastamos dele, de suas mãos benditas. Sofremos por esse afastamento. O povo estava sofrendo por tantos anos na mão destes inimigos. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Gideão, ele quis preservar a sua família. Ele começou a trilhar o trigo longe desse povo, para que eles não o impedissem. E ele, preocupado com sua família, para que a fome não abatesse sobre aquela gente. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Em algumas tradições está: o Senhor é contigo, varão valoroso. Outros está guerreiro, porque aqui dá uma demonstração de que ele era uma pessoa de valor, porque ele se preocupava com os seus, não era uma pessoa alienada que só pensava em si. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O anjo do Senhor é escrito com letra maiúscula, porque é Jesus que está falando com Gideão. A história era contada de pai para filho, e ele pensava: como Deus nos conduziu com um braço forte, ele nos estendeu a mão no deserto, não deixou passarmos fome nem frio, por que agora Deus está nos desamparando? Eles não sabiam que era por causa de suas transgressões. Muitas vezes não paramos para pensar como estamos vivendo, a que Deus estamos servindo, porque não é só os ídolos de pedra e de ouro e prata, até pessoas podem ser nossos ídolos, e nós vivemos mais em função delas do que propriamente de devotar nossa vida a Deus constantemente. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Nos planos de Deus, ele era um enviado do Senhor para combater pelo povo, mas ele não sabia. Então o anjo do Senhor estava ali para comunicar dessa missão. E ele diz: vai nessa tua força. Ele já estava sendo preparado com a própria vida, com as dificuldades que ele estava passando. O Senhor permite que passemos por dificuldades, por lutas, para que as vençamos, para que nós sintamos a sua presença em nossa vida, e para que também, se vier problemas maiores, uns conflitos, perseguições, a pessoa sabe que pode vencer com Deus, porque ela já passou por outros problemas, como Davi. Quando ele chegou a enfrentar o gigante Golias, muitos achavam que ele era insignificante, o menor da casa do pai dele, em todos os sentidos, mas ele venceu. Ele já havia enfrentado o urso,
havia vencido o leão. Então, Deus estava permitindo que ele defendesse suas ovelhas, que ele se sentisse forte, porque o Senhor era com ele. Então, ele achou que com Deus ele poderia vencer o gigante, como de fato venceu. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Ele pensou na sua singularidade, ele pensou logo que era pobre, que a tribo dele era pequena, na sua incompetência, e não pensou que Deus era com ele ainda não tinha certeza, e ele achou que os recursos dele é que deveriam ser suficientes para vencer os inimigos. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Deus dá a chave da questão. Você não tem que temer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podem vir os inimigos, mas eles serão derrotados. Se o Senhor é conosco, não há quem nos possa vencer, mas temos que estar seguros e confiantes no Senhor. Não podemos duvidar em nosso coração. Ele respondeu: se agora achei mercê diante de teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. E o anjo ficou aguardando, até que ele veio com a sua oferta para Deus. E ele colocou a oferta na frente do anjo. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha. Penha é pedra. E consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Ele teve certeza de que realmente era o anjo do Senhor. Ele temeu a morte. Ele achou que não poderia estar diante do anjo e não morrer. Porém, o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar que se chamou O Senhor é Paz. Deus mandou que ele destruísse o altar de Baal, porque Joás, pai de Gideão, era idólatra, e na casa dele tinha um altar. E também tinha do lado um poste ídolo, que era um símbolo para o Deus pagão. Ele juntou 10 homens entre seus servos, esperou a noite para que não fosse impedido e também para que as pessoas que eram contra o povo de Deus não os atacassem, e foi de madrugada e derribou o altar de Baal, fê-lo em pedaços, cortou em pedaços o poste ídolo, que era objeto de adoração. E Deus mandou também que ele tomasse um boi de 7 anos e um outro segundo boi e oferecesse em holocausto com aquela madeira que foi retirada do poste ídolo. E assim ele fez. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi for oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Aqui para eles foi uma blasfêmia, um ataque sem tamanho contra o Deus minúsculo deles. Então eles achavam que ele tinha que ser morto e ser apedrejado. Mas o pai dele disse o seguinte: se Baal é mesmo Deus, ele mesmo tem condição de se defender. Ele impediu que acontecesse alguma coisa de ruim com o seu filho. Eles serviam a deuses que não poderiam nunca defendê-los. A partir daquele ataque, ter aquele ídolo ser destruído e também o altar, Gideão agora é Jerubaal, que traduzindo significa aquele que contendeu contra Baal. Nós dizemos aquele que venceu a Baal. A fama de Gideão, o poder de Deus que estava com ele, começou a se espalhar. E esses homens, embora em número de 135 mil, se juntaram no vale
em tendas. Gideão ainda não estava muito convicto, ele era muito humilde, e ele pensava que nunca poderia ter sido escolhido, e que ele também não ia ter essa condição toda de vencer. Ele pede um sinal para Deus, que ele ia colocar um tufo de lã na eira. Se essa lã ela amanhecesse molhada e em volta dela tivesse seco, é porque Deus queria que ele fosse lutar contra os midianitas. Aí aconteceu o que ele pediu, mas ele ainda não acreditando, pediu o contrário, que a lã ficasse seca e que o orvalho molhasse só o que estava em volta. E isso também aconteceu. Ele ficou mais seguro, um pouco. Aí ele começou a convocar os homens para a batalha e juntaram 32 mil homens para guerrear. Só que do outro lado, no vale, estavam em torno de 135 mil. Deus disse para Gideão: ah, não, é muito povo que está contigo. Isso pode correr o risco de eles dizerem: nós vencemos a luta, foi nosso braço que venceu, nós somos guerreiros fortes, nós somos invencíveis. Vamos descartar os que estão com medo, e os tímidos são aqueles que não ousam, que sempre se encolhem diante de um desafio, que sempre estão retrocedendo. Essa leva voltaram para casa 22 mil que estavam ali, mas não estavam seguros. E a pessoa que tem medo, ela não enfrenta, pelo contrário, ela fica sem ação. Só ficam 10 mil, mas Deus fala com ele: ah, ainda tem muita gente, e vamos reduzir mais, vocês vão chegar às águas. Aqueles que levarem a água à boca, como um cão, e lamber a água, estes são os escolhidos. Aqueles que caírem de boca na água e beberem dessa maneira, esses vão voltar para casa. E só 300 levaram a mão à boca e tomaram a água lambendo. É porque esses homens demonstraram ser vigilantes, aquelas pessoas que não perdem o foco. Estão lambendo a água, mas eles sabem tudo que está acontecendo em volta. E aqueles que estão sedentos, que não pensam em mais nada, que o foco deles é só dessedentar-se, esses não serviam para a batalha. Mas Deus sentiu no coração de Gideão para ser resolvida. Então Deus manda que ele descesse com seu moço pura até o arraial e ouvisse o que aquele povo estava dizendo. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando o sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos deles entregou Deus os midianitas e todo esse arraial. Quando Gideão escutou isso, ele não teve mais dúvida, ele adorou ao Senhor. Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Ele disse para os 300 que sobraram: tudo que eu fizer, vocês farão. Um líder como Jerubaal, como Gideão, é muito bom de acompanhar, porque ele está sendo dirigido por Deus, e o que ele faz não contraria ao Senhor. Poderiam seguir o que ele mandasse, como nós também temos que seguir a Cristo, imitar a Cristo, que é nosso modelo perfeito, porque não é humano, mas aqui na Terra nós temos que cuidar para ter como líderes pessoas que ouvem a voz de Deus, porque senão corremos o risco de cairmos na mesma cova que eles também irão cair. Esses 300 homens, eles iam separar em 3 guarnições. E de madrugada, esses 135 mil homens estavam no arraial, dentro das tendas, dormindo. E Gideão mandou que eles fizessem 3 fileiras, ele na frente com os 100, atrás os mais 100 e mais atrás ainda mais 100. Quando ele desse o sinal, as cabaças onde estavam as tochas iam ser quebradas,
depois do toque da trombeta, cada um levava uma cabaça com uma tocha e uma trombeta. E aí, depois que ele desse a ordem, a luz ficaria à mostra. Então, de madrugada, quando ele tocou a trombeta, todos os 300 tocando a trombeta, e quem via de baixo era como se todo o monte estivesse iluminado, como se fossem muitas pessoas mesmo, incontáveis. E aí eles tiveram tanto medo, saíram das tendas apavorados, e Deus fez com que um atacasse o outro como se fosse o inimigo, e uns destruíram os seus próprios companheiros. E foi como aquele pão de cevada veio e também derrubou a tenda, todos ali estavam vencidos, estavam derrubados. Aí esses homens fugiram, Gideão e todo o seu povo passaram a perseguir os midianitas. Então, de caçadores, passaram a ser caçados. Deus livrou o povo através de Gideão. Nós também temos que confiar em Deus, confiar e não duvidar em nosso coração, porque o Senhor, ele faz coisas que humanamente é impossível. Ele luta por nós, ele vence por nós, assim como foi com Gideão, assim como foi com Davi, com Moisés, com Josué, com tantos outros que confiaram nele, e o Senhor estava com eles. Que o Senhor também esteja conosco e que nós possamos também ser bênção na vida de outras pessoas, até aquelas que se dizem nossas inimigas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, nos livre de todo mal e perdoe os nossos pecados. Amém.